Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus falava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, do versículo 27 até o 33. Vocês viram aquela situação de Jesus que amaldiçoou a figueira, depois ele entrou no templo, os mestres da lei estavam lá trocando dinheiro, o sumo sacerdote, a vida de oração, a vida com Deus já não estava mais com eles, estavam mais preocupados com as coisas materiais. Jesus fala que a casa é a casa de oração, ali não é lugar para ficar trocando dinheiro. E aí Jesus faz um chicote, manda todo mundo embora. Depois ele sai, realmente a figueira havia sido amaldiçoada. No dia seguinte, Jesus volta no templo. E agora, aqueles homens que Jesus havia mostrado para ele que eles estavam no erro, e que eles não estavam fazendo da casa de Deus um local de oração, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, agora fazem essa pergunta para Jesus: com que autoridade fazes essas coisas? Meus irmãos, com que autoridade fazes essas coisas? Eles estão diante de Deus, eles estão diante de Jesus. Jesus tem toda a autoridade, sim, de mandar o sarrafo para salvar. Eu vou dizer, Jesus mandou o sarrafo, foi para salvar. Muitas vezes nós vamos precisar de um sarrafo para ver se nós atinamos. Mas eles continuavam com o coração fechado. E diante de uma pergunta que eles fizeram, maldosa, Jesus manda também outra pergunta para eles. Se vocês me responderem sobre a questão de João Batista, de onde é que vinha a autoridade de João Batista e tudo mais, então eu vou responder para vocês. Meus irmãos, diante de um questionamento maldoso, diante daquelas pessoas que não querem saber de Deus e que não querem abrir o coração, não adianta ficar discutindo. Mas se eles vêm e fazem a pergunta maldosa, nós precisamos ter muita sabedoria para poder responder também. Muita sabedoria para saber como responder. E vejam que Jesus, ele faz uma pergunta para ver as intenções do coração dele. E dentro das intenções do coração deles, Jesus viu que eles não quiseram responder, porque eles não quiseram admitir. Então Jesus termina dizendo:
pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Não vou dizer, porque eles sabiam que Jesus ele tinha autoridade para fazer aquilo. Qualquer um deveria ter essa autoridade. Quando as coisas estão erradas, qualquer um tem autoridade de fazer, de falar, de dizer para o outro que ele precisa sair do erro. Todo mundo tem essa autoridade Deus nos deu. Nós estamos aqui para ajudar o outro. Nós estamos aqui para ajudar o outro, para que o outro possa se salvar. Nós não podemos permitir que o irmão se perca. Mas aqui, meus irmãos, se o irmão não quer mudar e quer continuar no erro, o que nós podemos fazer? Rezar. Tem muita gente que não quer entender que a igreja de Cristo é a católica. Não querem entender. E ficam perdidos lá, e ainda falando mal da igreja, sim, com todos os defeitos que nós temos. Nós temos as nossas falhas, porque a igreja, enquanto corpo místico de Cristo, que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, esse corpo da igreja católica é assim. Nós temos falhas. Mas isso não significa que a igreja fundada por Cristo, ela é errada. Aí ficam perguntando sobre questões de imagem, que nós somos idólatras. Nós não somos idólatras, nós adoramos a Santíssima Trindade, que por sinal nós vamos comemorar no dia de amanhã. Nós adoramos um Deus único em 3 pessoas, ficam dizendo e tal. E aí ficam fazendo um monte de perguntas maliciosas. Então, se não há abertura de coração, então simplesmente pergunte assim: qual foi? Me diga uma coisa. A igreja que você diz que é a igreja, a sua surgiu quando? Quando você me responder, então, quando a sua surgiu, eu vou dizer quando a minha surgiu. Nossa igreja católica surgiu, ela iniciou com o derramamento de sangue de Jesus na cruz. Ali saiu sangue e água. A igreja católica foi fundada com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a igreja católica vem até hoje, com a sucessão dos papas, dos bispos. Essa igreja que é apostólica, que tem a sua sede em Roma, não querem admitir isso. Aí não, a minha igreja é certa, fundada por quê? Por Martim Lutero. Me ajuda aí. Martim Lutero. Ele veio do céu, por acaso? Ele nasceu da Virgem Maria? Ele morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia? Como é que ele pode estar certo? Sim, muitos erros diante da nossa humanidade aconteceram, sim, mas isso não significa que a igreja não seja a igreja de Cristo. Aí fecham o coração e não querem. Então, no dia que você me der a resposta, que essa igreja sua surgiu quando? Quando foi que surgiu? E quando ela foi fundada por quem? Eu vou dizer para você que a Igreja Católica, o fundador é nosso Senhor Jesus Cristo. Pode procurar aí no Google, na inteligência artificial, que lá eles vão dizer, o fundador da Igreja Católica foi Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Só se agora, com esses viés ideológicos aí, Deus me livre, já estão mudando e colocando outras coisas, né? Mas, na verdade, o fundador da Igreja Católica é nosso Senhor Jesus Cristo, como eu digo, e isso é óbvio, uma vez que a Igreja Católica foi fundada por Cristo, Jesus é católico, meus irmãos, é católico. Isso é a verdade. E não podemos nos enganar. Essa é a verdade. Os apóstolos, esses homens aqui, melhor os sumos sacerdotes, eles não queriam aceitar a autoridade de Jesus de ter feito todas aquelas coisas.
como outros hoje não querem aceitar a autoridade da Igreja Católica. Sim, com todos os defeitos. Mas isso não significa que ela não seja a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos dizer no dia de hoje, professar mais uma vez a nossa fé. Creio na Igreja Católica, Apostólica, Romana, e o povo ainda dá aquele acréscimo, mariana, para dizer que nós temos uma mãe que nós celebramos esse dia, que é a mãe da igreja, a mãe dessa igreja. Nós professamos a nossa fé. Aonde o sangue dos apóstolos foi derramado. E nós cremos nisso, nós cremos na Eucaristia. Essa é a grande verdade. A verdade que Deus nos deixou. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.